Muito bem, estamos de volta aqui para a nossa segunda parte da aula. Para darmos continuidade aqui ao assunto das excludentes de responsabilidade. Então, vimos aí as excludentes no caso do fato do produto, no caso do fato do serviço, e agora vamos falar um pouquinho do caso fortuito e da força maior. Nesse caso aqui, nesse terceiro caso, né, das excludentes, a gente vai ver aqui que ela serve tanto, ou poderá servir, tanto para o fato do produto, quanto para o fato do serviço, certo? Bom, primeiro que a gente precisa saber é o seguinte: não há previsão no Código de Defesa do Consumidor para esta espécie de excludente de responsabilidade. Por isso que eu coloquei lá atrás ela como causa implícita, né? Então, são as situações implícitas, porque o CDC não prevê essa espécie de excludente. Houve, né, por um certo tempo, ali nos primeiros anos de vigência do CDC, um debate na doutrina sobre se teria sido intenção do legislador não ter incluído o caso fortuito e força maior, porque ele não queria, né, que isso fosse excludente aqui, ou se, né, mesmo sem a previsão do CDC, essas excludentes seriam admitidas. Mas aí o que a gente vai perceber aqui é que o que vai prevalecer é uma visão mais ponderada, né, uma visão em que vai prevalecer o bom senso mesmo, né, sobre a possibilidade de que essas excludentes sejam utilizadas. E aí vale lembrar que a teoria do risco aqui que nós usamos é a do risco do empreendimento, né? É a do risco proveito, não é o risco integral. Então, o empresário, né, o fornecedor, ele não vai poder ser responsabilizado por uma situação a que ele não deu causa, né? Então, o caso fortuito e a força maior vão entrar nesse contexto e, da mesma forma que lá no direito civil essa excludente pode aparecer, aqui no direito do consumidor também aparecerá, né? E aí vamos ver em que situações, claro, isso vai se configurar. Então, dando sequência aí ao slide, no entanto, a maioria da doutrina e o posicionamento majoritário dos tribunais permite que se utilize, a partir da teoria do diálogo das fontes, a previsão expressa do artigo 393 do Código Civil para permitir tais situações no direito do consumidor. Então, vejam mais uma vez, né, a teoria do diálogo das fontes, a teoria do Eric Jaime, né, que foi trazida para o Brasil pela Cláudia Lima Marques, sendo usada, né, para garantir aí a aplicação do artigo 393 do Código Civil. Nesse caso, não é para beneficiar o consumidor, né, é para beneficiar o fornecedor, mas é algo que deve ser visto, né, porque é algo justo, né? O fornecedor também não pode ser responsabilizado por algo, né, totalmente imprevisível ou inevitável, né, que ele não tem como dar causa. A gente está vendo isso agora, né, em plena pandemia, né? As situações que eram regulamentadas ali por contratos de consumo acabaram entrando nesse contexto, né, do caso fortuito e da força maior. Quem é que esperaria, né, que a pandemia viria nessa magnitude, né, com essa intensidade, com essa necessidade de se fazer fechamento de cidades, né, de se fechar o comércio, de ter restrições bastante grandes, né, às atividades econômicas no país e no mundo, né? Então, essa situação que estamos vivendo é uma situação típica de caso fortuito e força maior. E foi aí que surgiram, né, várias normas, né, medidas provisórias, decretos, algumas leis, inclusive, que fizeram aí com que essa situação pudesse ser melhor normatizada, né? Inclusive agora, né, depois da pandemia, vamos ter, por conta disso, até mais elementos aí para aplicar o caso fortuito e a força maior às relações de consumo, né? Porque foi uma situação típica que ocorreu e que ainda está acontecendo, já que a pandemia ainda não acabou. Bom, dando sequência, como eu tinha falado, né, então só confirmando, a principal razão para tanto, para a aplicação do caso fortuito e força maior como excludentes aqui, é que a teoria do risco adotada pelo CDC não é o risco integral, o que impede que situações que não puderam ser previstas pelo fornecedor sejam objeto de responsabilização. Aí entra a pandemia, entram enchentes, né, temporais. No sul do país já tem ciclones, né,
Então, secas severas. Então, essas situações acabam gerando esse tipo de problema. E outras também, né, que são causadas por situações, né, por condutas humanas, mas que são também imprevisíveis, né? Ninguém tem como prever quando será assaltado, né? E nem se será assaltado. Então, é outra situação imprevisível, mas sobre assaltos, né, furtos nem tanto, mas roubos, a gente vai ver que teve uma mudança aí. Na verdade, vocês já viram isso, eu só vou relembrar, porque provavelmente Manuela falou com vocês sobre isso quando vocês estudaram responsabilidade civil, né? Aquela questão dos assaltos a trens, a ônibus, né? Que mudaram um pouco o entendimento aqui sobre a questão da aplicação do caso fortuito da força maior no direito civil. Bom, aí, relembrando, né? Vocês já devem ter visto, lógico, já estudaram obrigações. O artigo 393 do Código Civil prevê: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Aí vale lembrar, se tiver no contrato a hipótese de responsabilidade do fornecedor aqui, né, por caso fortuito e força maior, aí ele vai ter a responsabilidade. Mas um contrato comum geralmente não tem esse tipo de cláusula. Então aí seguiríamos o artigo 393 do Código Civil. Então, parágrafo único, caso fortuito de força maior, verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. São fatos, né, geralmente imprevisíveis e inevitáveis, que acabam levando a essas consequências. Não eram previstos pelo fornecedor aqui especificamente e acabam tendo consequências inevitáveis por conta do ocorrido. Bom, aí passando para uma definição lá de um grande civilista, né, o Orlando Gomes. Na definição clássica de Orlando Gomes, o caso fortuito é evento totalmente imprevisível, enquanto a força maior é o evento previsível, mas evitável. Apesar de que a doutrina, né, muito bem específica do Orlando Gomes faz essa distinção, geralmente a gente usa, né, no caso aqui brasileiro, as duas expressões até como uma coisa só, como sinônimas, né, mas tem essa pequena diferença aí na definição lá, se a gente vai buscar na essência do direito civil. Outra definição, né, que a doutrina coloca de maneira mais geral, são forças físicas ou da natureza que escapam ao controle do homem, que podem ocorrer tanto antes quanto após a introdução do produto no mercado de consumo. Do produto ou do serviço, né? Mas é mais comum no caso do fato do produto. Bom, outro autor aqui, né, Zelmo Denari. Para Zelmo Denari, se houve uma dessas hipóteses após a introdução do produto no mercado, configura-se a excludente. Então, se uma daquelas situações que vimos agora se configurar, então configura-se o caso fortuito e a força maior, também aqui no direito do consumidor. Diante disso, o caso fortuito e força maior também podem ser alegados como excludentes pelos fornecedores, tendo-se em vista que são cláusulas gerais de direito civil, aplicáveis também aos casos de acidentes de consumo. Então, pelo que estamos vendo, é perfeitamente possível a aplicação dessas excludentes ao direito do consumidor. Claro, desde que o fornecedor prove que ocorreu esse fato imprevisível e inevitável. Só que aí tem uma distinção que vem lá do direito civil também, que a gente usa aqui, né? A distinção entre o fortuito interno e o fortuito externo. O fortuito interno é um fato imprevisível, que poderia ter sido evitado, né? Ou era pelo menos esperado ali, né? Que fosse evitado, mantém a responsabilidade, então não é excludente, apesar de ser um fortuito, mas é um fortuito interno. E o fortuito externo, esse sim, é a verdadeira excludente por não guardar relação com a atividade exercida. Aí tem vários casos, né, que já apareceram desde lá do direito civil, vieram aqui também para o direito do consumidor. Então, por exemplo, falando do transporte público, né, uma pedra jogada que acaba caindo, né, dentro do ônibus e atinge uma pessoa, vai ser um fortuito externo, né? Uma enchente, né, uma calamidade pública desse nível também vai entrar como fortuito externo. O furto, né, o roubo,
do ônibus, né, o assalto a ônibus, seria, teoricamente, um fortuito interno, né? E foi assim por muito tempo, né, principalmente ali no início dos anos 90, quando começou uma onda de assaltos a ônibus no Rio de Janeiro, né? Então, os passageiros entravam lá com processos contra a empresa de ônibus ou contra o governo, né, na responsabilidade civil administrativa, e aí da administração pública, e conseguiam ser indenizados. Só que aí, a título de defesa, as empresas de ônibus começaram a alegar: esse é um caso fortuito, é força maior, é um fortuito externo, não guarda relação, não temos como nos prevenir, porque essa é uma questão de segurança pública, teria que ter um policial em cada ônibus para evitar os assaltos. Aí começa essa série de argumentações e, aos poucos, vai se mudando o posicionamento do TJ do Rio. Isso também vai influenciando outros tribunais de justiça Brasil afora, e hoje o assalto a ônibus, em geral, é colocado como fortuito externo, um fato imprevisível, inevitável, e seria uma verdadeira excludente. Então, há também essas nuances aí que têm que ser observadas, mas é sempre bom lembrar essa distinção entre o fortuito interno, porque se ocorre o fortuito interno, então ainda é mantida a responsabilidade. No fortuito externo, não, aí é uma verdadeira excludente, já que não guarda relação com a atividade exercida. Já que eu estou falando de ônibus, né, de transportes, um caso que levou a ser considerado fortuito interno, por exemplo, foi o ataque cardíaco e a morte súbita, né, do motorista do ônibus. Então, era um fortuito interno. Foi considerado assim, para que a empresa pudesse indenizar os passageiros que ficaram feridos por conta desse acidente. Aconteceu no Rio, né? Também o motorista estava subindo um elevado, né, um viaduto, e aí ele teve uma parada cardíaca e acabou falecendo na hora. E aí o ônibus acabou caindo, né? E nisso vários passageiros ficaram feridos. E aí o que foi configurado nesse caso, né, segundo o entendimento do TJ lá do Rio, foi um fortuito interno, porque era um fato imprevisível, né, inevitável, porém era algo que estava inerente, né, à atividade exercida, já que era o motorista do ônibus, né, o funcionário da empresa. Então, nesse caso, foi considerado fortuito interno e houve indenização aí dos passageiros. Então, pode acontecer de ser também considerado fortuito interno, e aí, se houver essa consideração, aí não é excludente. A verdadeira excludente que a gente coloca aqui como caso fortuito e força maior é a que não guarda relação com a atividade exercida, e aí não posso deixar de falar mais uma vez da pandemia, né? A Covid-19 não guarda relação com as atividades exercidas, por exemplo, pelas empresas aéreas, né? Pelo setor hoteleiro, né? Pela parte turística, né? Que foi a principal atingida aí pela pandemia, pela questão do lazer, dos shows, etc., né? Dos cinemas, museus e outros, né? Agora estão reabrindo, né, com a flexibilização, mas ainda não pode ter show, ainda não, né, as viagens ainda estão restritas por questões de circulação no mundo mesmo, né, do vírus, etc. Então a pandemia entra como fortuito externo, né, e ela vem sendo considerada por diversos julgados, né, como uma excludente de responsabilidade. Mas de vez em quando pipoca, né, uma decisão ou outra por aí que considera a pandemia como fortuito interno. E aí, de vez em quando, alguém consegue, né, uma indenização aí por alguma conduta. Mas geralmente não é pela pandemia em si, mas pela conduta da empresa durante a pandemia, né, que aí pode gerar outros problemas. Porque, assim, a pandemia veio, é caso fortuito, é força maior, é fortuito externo nessa definição, mas isso não dá carta branca para que a empresa faça o que queira e bem entenda, né? Ela não pode dizer simplesmente, eu não vou indenizar e acabou, morreu, né? E você que se vire. Não, vai ter que se achar uma forma, e aí essa é a principal saída, né, vista pelos estudiosos aqui do direito do consumidor, as formas de se encontrar um acordo, né, uma decisão que seja favorável ao fornecedor também, claro, que não pode ser prejudicado por conta de um fortuito externo, mas que também não prejudique o consumidor. Por isso que é necessário negociar, né, as saídas para esse problema, né, de passagens que foram compradas e ainda não foram ressarcidas, de shows que você comprou o ingresso lá da turnê, né, da banda e tal, e esse show não pôde ser realizado. Hoje já tem, né, leis que já estão tratando disso de maneira mais clara, né, mas logo no começo da pandemia não havia outra saída a não ser negociar e fazer os acordos, né, conciliar. Né? Essa era a saída, e claro, com o fornecedor também tendo aí
né, a boa-fé para não usar disso como desculpa, né, para acabar e, né, enterrar de vez os nossos direitos como consumidores, certo? Ok, então, sobre as excludentes, era isso que eu tinha que falar, certo? Pergunto, alguma dúvida? Esse ponto aí do fortuito interno e externo, eu acho que vocês já viram em responsabilidade civil, então já estão ligados como funciona. É a mesma coisa colocada aqui para o direito do consumidor, certo? Beleza? Muito bem. Então, como eu fiz lá no caso do vício, agora é importante a gente falar um pouco sobre alguns casos, né? Não ficarmos só na teoria. Então, vou trazer alguns exemplos aqui, né? Algumas situações, alguns julgados. Basicamente, são 4 do STJ e 2 do Tribunal de Justiça de Alagoas, para a gente ver, né, como é que os tribunais têm se posicionado nos últimos anos sobre o fato do produto e o fato do serviço, certo? Bom, vamos começar por uma decisão que foi do recurso especial 1.328.916, que teve como tribunal originário do TJ do Rio, né? E teve como relatora a ministra Nancy Andrighi, e foi julgado lá em março de 2014. Esse foi um caso clássico, né? Não sei se eu já tinha falado aqui, mas agora a gente vai ver em detalhes, do fio de cabelo encontrado em pão de forma. Então vamos ver como é que isso foi, né, transformado aos poucos de mero vício para fato. Então, esse caso aqui vai ser importante para vocês verem isso, que é possível também na esfera judicial que você comece, né, analisando ali o problema como um vício, algo mais brando, e com o passar do tempo ele venha a ser considerado de outra forma e acabe se transformando em fato. E foi isso que aconteceu aqui, nesse caso que a gente vai ver agora. Bom, então foi uma ação de reparação por dano material e compensação por danos morais, ajuizada em desfavor da Bimbo do Brasil Limitada, na qual alega que adquiriu uma embalagem de pão de forma de fabricação da recorrida e no dia 16 de março de 2009, ao consumir 2 fatias do produto, constatou que havia um objeto semelhante a um fio de cabelo dentro do pão. Então, o que aconteceu aqui foi que a cliente comprou um pacote daqueles de pão de forma, né, dessa empresa, e quando ela foi tirando lá os pães, né, para poder comer, ela viu que tinha, né, entre 2 pães ali, basicamente num dos pãezinhos, um fio de cabelo. A vítima entrou em contato com a recorrida, que se limitou a orientá-la a ir até o supermercado, onde tinha adquirido o produto, para trocá-lo por outro. Procedimento padrão do vício, né? Então, tem um produto com vício, então vai lá e pode trocar por outro, né, produto semelhante seu vício aludido. Diante do descaso manifestado pela fabricante, dirigiu-se à delegacia e registrou a ocorrência, tendo sido realizado exame no material, constatando-se tratar de um corpo estranho firmemente incrustado nas fatias de pão de forma, reconhecido como fio de espessura capilar, o famoso fio de cabelo. Na primeira instância, julgou-se parcialmente procedente o pedido formulado, apenas para condenar a Bimbo do Brasil ao pagamento de R$ 3,12, a título de reparação por dano material, acrescido de juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 200, reconhecendo-se apenas a ocorrência do vício do produto. O TJ do Rio negou o recurso de apelação. Então, o que aconteceu na primeira instância, só se reconheceu vício, certo? Não houve fato, porque ela não ingeriu o pão, né? E aí o que ela foi indenizada? Só o valor que ela gastou para adquirir o pacote de pão de forma, R$ 3,12. E, inclusive, foram mais, né, valores de honorários, R$ 200, do que da própria indenização, né? A vítima recorreu, né, apelou da sentença, mas o TJ não mudou a posição da primeira instância. Resultado, o processo caiu lá no STJ. E a ministra Nancy Andrighi, que foi a relatora do recurso, mudou completamente o entendimento aí sobre a situação. Então vamos ver o que é que a Nancy Andrighi afirmou na sua decisão, do seu voto.
Na hipótese, a questão que se coloca, portanto, é referente à configuração ou não do dano moral. E, diferentemente do que entendeu o tribunal de origem, reputo que não se trata de mero dissabor da vida cotidiana, o fato da recorrente, ao morder o pão de forma, que adquirira ter encontrado um fio de espessura capilar no seu interior. Então já deu para entender que a Nancy Andrighi não considera que só o fato de você encontrar um fio de cabelo no pão de forma não é vício, é algo a mais, né? Então não é um mero dissabor, pode gerar dano moral? Sim. Vamos seguir. O próprio acórdão reconhece que a situação é capaz de gerar um sentimento de indignação, asco e frustração na recorrente. E esta corte já reputou configurado o dano moral em situações semelhantes a essa, na qual houve ingestão, ainda que parcial, de produto contaminado ou em condições impróprias, especialmente quando apresenta situação de insalubridade oferecedora de risco à saúde e ou à incolumidade física. Nas hipóteses em que há ingestão do produto em condições impróprias, o sentimento de repugnância, nojo, repulsa, que poderá se repetir toda vez que se estiver diante do mesmo produto, dá ensejo a um abalo moral passível de compensação pecuniária. Então, nesse ponto aqui, a Nancy Andrighi já converteu o caso de vício em fato do produto. Aliás, grande parte do dano psíquico advém do fato de que a sensação de ojeriza se protrai no tempo, né? Continua no tempo, causando incômodo durante longo período, vindo à tona sempre que se alimenta, em especial do produto que originou o problema, interferindo profundamente no cotidiano da pessoa. Então, o que a Nancy Andrighi quer dizer aqui é que sempre que a pessoa for consumir outro pão, vai estar sempre lembrando de que pode ter um fio de cabelo nele. Então, esse é o ponto principal que a Nancy Andrighi deixou claro aí nesse voto. Forte nessas razões, dou provimento ao recurso especial para condenar a Bimbo do Brasil ao pagamento de R$5.000 a título de compensação pelos danos morais suportados pela recorrente, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, sendo esses últimos a contar da data do evento danoso, mais custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Então, veja, o STJ, aqui na decisão da Nancy Andrighi, aumentou o valor da indenização, que era de R$3,12 para R$5.000. Algo que é, inclusive, raríssimo na instância, né, do STJ. Porque a tendência aqui no Brasil, como a gente vai ver mais à frente, é que as maiores indenizações sejam colocadas, né, sejam definidas na primeira instância. E à medida que o processo vai evoluindo, né, chegando ao Tribunal de Justiça e ao STJ, o valor vai caindo, né? E aqui o que aconteceu foi exatamente o contrário, porque a Nancy Andrighi entendeu que, nesse caso, o pão de forma lá com fio de cabelo gera tanto, né, sentimento de repulsa que leva a esse dano a ser não só um dano material, mas também um dano moral. E não é só um vício, mas é um fato. E aí isso acabaria levando a essa consequência de aumentar aí o valor da indenização para R$5.000 e, claro, estabelecer os honorários advocatícios. Assédio dentro do ônibus, ainda seria para se referir se é caso fortuito ou força maior? Ou se é fato? Inevitavelmente é fato, né? Fato do serviço, né? Já que é um problema, né? Um defeito no serviço que vai atingir a consumidora, né? As mulheres, que são aí 99,9% das vítimas de assédio dentro dos ônibus. Essa conduta terrível de alguns homens, né? Então, seria fato, né, do serviço. E isso poderia implicar em caso fortuito ou força maior por parte da empresa. Até poderia, né? Até poderia. Não sei como é que está essa questão, não sei se há processos, eu não cheguei a ver processos nesse sentido de qual o resultado, né? Eu sei que processos houve já, ações na justiça sobre isso, mas não vi em que pé estão as decisões, se já houve alguma decisão que concedeu, né, por exemplo, o direito da passageira ser indenizada pela empresa de ônibus, ou pela concessionária de trens, ou metrô, né?
Se houve essa possibilidade, então se considerou aqui um fortuito interno, né? Que seria o caso aqui da conduta imprevisível, porém evitável, né? Há várias formas de se fazer isso. Há aquela forma do caso dos trens, né? Alguns trens têm um vagão especial para as mulheres e tal. No ônibus isso ficaria mais complicado, mas há outras tantas formas, mas a principal é que essas pessoas, né, bom, não tem nem o que dizer, né, para esse tipo de conduta, né, que é criminosa. Punir essas pessoas, esses homens, é a forma de se resolver o problema, né? Não tem outra maneira. Tem que se punir de maneira exemplar essas pessoas que cometem esse tipo de ato. E não, né, passar pano para eles, né, não passar a mão por cima, né, como já aconteceu, algumas falsas polêmicas, né, de passageiras que foram assediadas de diversas formas e que, quando buscaram lá o provimento judicial, não tiveram, né, sequer a questão penal sendo analisada lá, se o cidadão lá cometeu o crime ou não. Isso não pode acontecer, né? Então, é o caso de fato, né, fato do serviço, e aí, para saber a responsabilidade da empresa aqui, né, teria que se levar em consideração isso. Se é fortuito interno, então é mantida sim a responsabilidade da empresa, né? Por exemplo, há outras circunstâncias no assédio, né? Porque o assédio não é um fato único, é uma coisa dinâmica, né? Então, se há a identificação do agressor, né, do assediador, e o ônibus continua rodando, sem dar a mínima para a passageira que continua lá, né, sendo assediada, aí já começa a deixar de ser um caso fortuito, né? Aí já começa a ser uma conduta deliberada dos funcionários da empresa, né, do motorista, do cobrador, que não tomam uma atitude. Claro, é difícil também para eles tomar alguma atitude. Sim, vai que o agressor esteja armado, enfim, mas deveria ser tomada alguma atitude, né? Então, tem várias nuances aqui nessas situações, né? Então, é a identificação das câmeras, que deveria haver lá as câmeras nos ônibus e nos trens funcionando lá dentro, né? Do veículo. E aí, a polícia, por exemplo, pede lá as câmeras. Aí a empresa diz, não, a câmera está desligada, é só para tapear, para dizer que, né, para fazer medo para o ladrãozinho iniciante, né, que vê a câmera fica com medo. Não, aí também já há outras nuances disso, né? Então, não é só o assédio, são outras situações que aparecem aí também, que podem levar à responsabilidade e que nem vão ter a consideração de ser caso fortuito ou força maior. Porque a partir do momento em que o assédio é identificado, né, o assediador está sendo identificado ali pela vítima, tem que se tomar uma atitude imediata, né? Pela empresa também, logicamente, né? Então, o motorista, o cobrador, né, o responsável lá pelo veículo tem que chamar a polícia, enfim, né? Não pode seguir viagem normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Então, tem essas nuances também que tem que ser observadas. Falando desse caso aí que é abominável, né? Para não falar outra coisa. E voltando aqui para o caso, né, do pão de forma, né? E aí são as discrepâncias do direito, né? A gente discutindo assédio aqui, falando sobre assédio, e enquanto tem situações aí que nem configuraram assédio, que foram claramente situações de assédio, até de estupro, né? Aí tem o pão de forma que teve o cabelo, o fio de cabelo. Então, o que é que provoca mais ojeriza? Mas aqui não é a questão de fazer competição para saber qual o dano pior, né? Houve dano, tem que ser indenizado, independentemente de como de qual o nível, né, desse dano. Eu já tinha falado isso aqui antes, não custa nada lembrar. Então, tem níveis de dano. Dano é dano, né? Mesmo sendo fio de cabelo no pão, que para muita gente é uma coisa besta, tira o fio de cabelo e come o pão, mas para outras pode ser grave, e aí a pessoa pode vir a ter danos psicológicos, vai saber, né? Cada pessoa tem suas particularidades, cada pessoa tem sua individualidade. Isso tem que ser respeitado, né? Nesse caso aqui, a Nancy Andrighi levou em consideração esses fatores para mensurar, né, um dano moral e para estabelecer que isso foi fato e não vício, certo? Então, aqui vamos para outro caso, né? Foi o recurso especial 1.818.900, também que teve como tribunal de origem o Rio de Janeiro, e teve como relatora a ministra Nancy Andrighi, que foi julgada agora em agosto deste ano. Decisão que mantém o mesmo entendimento do caso anterior, inclusive ampliando as mesmas consequências para o produto adquirido, mas que não chegou a ser ingerido pelo consumidor,
Então, o STJ evoluiu esse entendimento hoje e, independentemente de ter ingerido ou não o produto, pode configurar aí o dano moral e pode ser convertido de vício para fato. No caso específico, foi uma garrafa de cerveja comprada pela consumidora que possuía um corpo estranho dentro do conteúdo de sua embalagem. Eu fiquei super curioso para saber que corpo estranho era esse, mas não tinha lugar nenhum da decisão. Então, fiquei curioso e vou deixar vocês curiosos, porque não sei que corpo estranho seria esse, né? A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, aí foram mais longe, né? A Nancy Andrighi foi mais longe e disse, olha, isso afeta o direito fundamental à alimentação. Então, isso é dano moral, né? Isso gera fato e gera também o dano moral. Hipótese em que se caracteriza o defeito do produto, né? O artigo 12, o qual expõe o consumidor a risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor previsto no artigo 8º do CDC. Na hipótese dos autos, a simples comercialização de produto contendo corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que a sua ingestão propriamente dita. Então, só o fato de comercializar um produto com corpo estranho já gera o dano. A decisão não acatou o recurso impetrado pela cervejaria Petrópolis e manteve a condenação do Tribunal do Rio. Nesse caso aí, a recorrente Petrópolis foi condenada pelo TJ de São Paulo, foi TJ de São Paulo, ao pagamento de R$ 5.000 a título de dano moral e R$ 26,10 a título de danos materiais, bem como das verbas sucumbenciais. 5 mil de danos morais, R$ 26,10 o valor da cerveja, seria certamente cerveja artesanal, né, que seria nesse valor aí. Então, foi essa decisão, né, no nosso segundo caso, que ampliou, né, a decisão lá do corpo estranho, do fio de cabelo no pão. Agora, basta o corpo estranho, mesmo que não tenha sido aberta a garrafa de cerveja, mesmo que não tenha havido ingestão, é fato do produto e configura dano moral. Nesse terceiro caso, né, aí temos a situação que foi a seguinte. Busca, foi o recurso especial de número 1.296.944, que teve como relator o ministro Luiz Felipe Salomão. Neste caso, houve a busca de admissão de dano moral por pênalti não marcado em jogo de futebol entre Atlético Mineiro e Botafogo pela Copa do Brasil de 2007. O pênalti não foi marcado a favor do Clube Mineiro e este foi eliminado do certame. Foi uma decisão unânime da quarta turma lá em 2013. O autor, né, o torcedor aí fanático do Atlético Mineiro, usou como base os artigos 3º e 30 do Estatuto do Torcedor para ser equiparado a consumidor e buscar a reparação pelo eventual dano sofrido por conta da eliminação do seu time no torneio nacional. Segundo o ministro Luiz Felipe Salomão, a derrota de time de futebol, ainda que atribuída a erro de fato ou de direito da arbitragem, é um mero dissabor, que também não tem o condão de causar mágoa duradoura a ponto de interferir intensamente no bem-estar do torcedor, sendo recorrente em todas as modalidades de esporte que contam com equipes competitivas, ou seja, perder faz parte do jogo, né? Então, não se pode só ganhar uma partida, né? Ou as partidas em qualquer esporte, no futebol também. Nesta esteira, consoante vem reconhecendo doutrina e jurisprudência, mero dissabor, aborrecimento, contratempo, mágoa, inerentes à vida em sociedade ou excesso de sensibilidade por aquele que afirma dano moral, são insuficientes à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão a direito da personalidade daquele que se diz ofendido. De fato, por não se verificar a ocorrência de dano a direito da personalidade ou cabal demonstração do nexo de causalidade, ainda que se trate de relação equiparada à de consumo, é descabido falar em compensação por danos morais. Ademais, não se pode cogitar de inadimplemento contratual,
pois não há legítima expectativa, amparada pelo direito, de que o espetáculo esportivo possa transcorrer sem que ocorra erro de arbitragem, ainda que grosseiro e em marcação, que hipoteticamente possa alterar o resultado do jogo. Recurso improvido. Ou seja, o torcedor tem que admitir mesmo que o time perdeu e mesmo que tenha acontecido o erro da arbitragem, não dá para resolver o problema, né, pedindo indenização por dano moral, né, por exemplo, a entidade esportiva, né, a CBF, que organiza lá a Copa do Brasil. Não dá, né? Tem que se contentar com a derrota e a vida seguirá em frente. Então, se por algum acaso o seu time aqui de Alagoas perdeu hoje, né? Tem jogo, hoje deve estar tendo jogo da Série B aí, né? CRB e CSA na Série B, então não façam como o torcedor do Atlético Mineiro, sigam em frente porque haverá um próximo jogo em que o CRB e o CSA poderão vencer. Não sei nem de resultado, estou aqui falando por alto. Se algum deles perdeu, então não faça isso aí. Se ganhou, vá comemorar mais tarde, né? Sempre seguindo aí as restrições da Covid, né? Para não causar aglomeração. E essa outra decisão, né, do STJ foi o agravo interno no agravo em recurso especial de número 1.204.217, que teve como relatora a ministra Suzete Magalhães, que foi julgado agora em junho de 2020. Foi uma causa lá do Rio de Janeiro, mas que também pode servir aí para a gente entender como funciona o transporte público, ou deveria funcionar em outras cidades, como, por exemplo, Maceió. O caso aqui foi o seguinte: deficiência na prestação de serviço de transporte coletivo das linhas de ônibus 375, 384, 385 e 386 na cidade do Rio de Janeiro pela City Rio Rotas Turísticas Limitada e Aviação Nossa Senhora de Lourdes. Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a regularização da prestação do serviço de transporte público coletivo, a fim de que seja eficaz, adequado, contínuo e seguro. Tudo que ele não é, né? Nesse caso aí. Na forma da jurisprudência do STJ, há diversas disposições normativas que prevêem a solidariedade entre as sociedades consorciadas, como, por exemplo, a responsabilidade derivada da relação de consumo por força do artigo 28, parágrafo 3º do CDC, totalmente aplicável ao caso. Assim, nos termos do contrato, né, os termos do contrato de consórcio não vinculam a relação jurídica havida entre a concessionária e os usuários do serviço, pois criam obrigações para as empresas consorciadas, sem afetar a responsabilidade da concessionária, o consórcio, perante os usuários do serviço, os consumidores. Então, é cabível aí a ação. O MP do Rio requereu a condenação das RES, das empresas, ao cumprimento de diversas obrigações de fazer claramente delimitadas. Primeiro, que as RES se abstenham de colocar em circulação seus coletivos sem registro no que seria aqui a SMTT, né, em Maceió. Evitar que não circulem com a luz do salão queimada, as lâmpadas de dentro do ônibus queimadas, com a porta dianteira e traseira empenada, aí já é demais, com o banco com assento solto, piorou, com inoperância do limpador do para-brisa, como é que o motorista vai dirigir desse jeito se estiver chovendo, com inoperância das travas das portas, muito pior, com inoperância de luz de freio, como é que os carros que vêm atrás vão saber se está freando ou não o ônibus, para não circular com frota em número menor que o determinado e apagar a quantia a título de danos materiais e morais. Releva notar que apenas não foi possível especificar os prejuízos, pois tal fato somente poderá ser definido em momento posterior, ou seja, com ajuizamento de ações individuais por parte dos consumidores. Concluindo, que falta menos de um minuto, as empresas foram condenadas, a fazer essas obrigações, e aí cabe ao consumidor, a cada consumidor, entrar com ações individuais para ser indenizado. Na próxima aula eu continuo mostrando outros casos para vocês, tá? Boa noite para vocês e a gente se vê agora no Enix na próxima semana. Tchau, tchau.